Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa em que você vai conhecer um pouco mais sobre duas personalidades que nós temos aqui no estado de Goiás. Ambas atuando na área de saúde. Um deles saindo neste momento da Secretaria Estadual de Saúde e o outro sucedendo a esse que sai e começando uma nova fase, quem sabe, dentro da Secretaria Estadual de Saúde. A gente vai querer saber o que é que muda. Muda o estilo de um, muda o estilo de outro. O que é que cada um fez, o que é que um fez que o outro pretende dar sequência, que o outro pretende mudar. Enfim, como é que vai ser tratada a saúde no estado de Goiás a partir desse momento? Eu começo apresentando ele que está neste momento já ocupando a Secretaria Estadual de Saúde, o doutor Sandro Rodrigues, que está aqui para nosso prazer bastante grande. Ele é goianiense, não é isso? Sim. Já passou por Brasília, trabalhou muito tempo em Brasília, trabalhou também na Prefeitura de Goiânia e agora ocupa esse cargo importantíssimo na Secretaria Estadual de Saúde. Tudo bem com o senhor, doutor Sandro? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Um prazer estar aqui acompanhando, participando aqui dessa atividade, uma referência, um prazer enorme estar aqui. E boa noite para todos. Muito obrigado, prazer em recebê-lo. E quem está aqui para me ajudar a fazer esse trabalho de receber o senhor aqui, me ajudando, coadjuvante aqui na recepção ao senhor, é a pessoa que ocupava aquela cadeira que o senhor passou a ocupar, que é o Ismael Alexandrino, secretário estadual de saúde durante um bom tempo e que enfrentou grandes crises, inclusive na área de saúde, principalmente na pandemia, não é isso, doutor Ismael? Tudo bem com o senhor? Boa noite. Boa noite, Paulo. Muito obrigado por me convidar mais uma vez para estar aqui, né? Seu programa é sempre muito agradável e hoje nós estamos aqui com o doutor Sandro, né? Tendo o prazer, né, de compartilhar essa entrevista com ele e com o senhor. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado pelo senhor. Mas pode dispensar o senhor, né? Eu ainda juro que eu sou novinho ainda, não mereço o tratamento de senhor, né? Mas, claro, é tudo brincadeira, né? Eu sei que é uma formalidade que eu pretendo liberar. Vou liberar o senhor desde já me tratar de senhor. Eu sou novo, eu aprendo, Paulo. 3 anos eu aprendo ainda a chamar de você. Tá bem, você vai conhecer então, como eu disse, um pouco mais sobre o estilo de cada um, como é que um conduziu os destinos da Secretaria Estadual de Saúde e como é que o outro pretende conduzir esses mesmos destinos. Fique ligado, o programa vai ser muito interessante e muito importante, porque tem muita coisa vindo por aí. Fique ligado, a gente volta já. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo 2 médicos. Um que ocupou até dias atrás a Secretaria Estadual de Saúde e outro que passou a ocupar esse mesmo cargo aqui no estado de Goiás. Eu começo apresentando agora inversamente o Ismael Alexandrino, que deixou o cargo de secretário estadual de saúde, e agora esse cargo é ocupado pelo Sandro Rodrigues, que também é secretário estadual de saúde. O Sandro, que é uma coisa interessante, a gente conversava aqui antes de começar o programa, e por favor, tá, o programa é bem descontraído, bem à vontade, embora não perca a sua seriedade em momento nenhum, mas eu gostaria que o telespectador, inclusive, conhecesse um pouco mais o senhor, assim como conheceu, por exemplo, o Ismael. O Ismael já esteve aqui cantando, sabia disso? Teve aqui acompanhado do Mano Dutra. Mano Dutra, isso, né, que acompanhou ele ao viola, né? Foi violão e viola, né? Violão e viola. Né? E o Ismael mostrou um outro lado dele. Acho que ainda é cedo, né, para a gente querer ouvir um outro lado seu, né? Então, por enquanto, a gente vai ficar só no lado profissional mesmo, no lado da medicina. Sandro Rodrigues, que é uma coisa interessante, o senhor é médico de família. Há quanto tempo eu não ouvia falar essa expressão, médico de família? O que faz exatamente um médico de família? Paulo, um médico de família, a gente diz muito que é um médico que é especialista em pessoas, né? Não que os outros não sejam, mas os outros eles acabam trabalhando com uma parte específica, né? Com um sistema respiratório, com um sistema urinário, enfim, com uma faixa etária da vida, igual o geriatra, que trabalham mais com idosos. E o que o médico médico de família faz é justamente ele entende a pessoa como um todo. Todas as suas necessidades, sejam tanto as suas necessidades físicas, as suas necessidades emocionais,
como também o entendimento de onde aquela pessoa vive e onde onde ela vive ali, o que aquilo repercute na saúde dela. Então é o que a gente chama de um olhar mais integral, mais ampliado sobre aquela pessoa. Mas aí, o senhor, quando recebe um paciente desse, o senhor faz um trabalho minucioso em cima somente daquele paciente, ou o senhor procura entender também o lado familiar dele para entender possivelmente algumas doenças genéticas, algumas coisas assim? Na verdade, a especialidade chama-se Medicina de Família e Comunidade, né? Justamente porque a gente olha o paciente, olha a família onde ele está inserido e todas as necessidades que aquela família tem e também a comunidade onde ele mora. Então, analisando tanto do ponto de vista individual, familiar e coletivo na comunidade onde que ele mora, a gente analisa, faz diagnóstico, faz as intervenções todas que são necessárias e com isso cuida integralmente daquela pessoa, daquela família e daquela comunidade. E a idade dessa pessoa vai de quanto a quanto? A idade vai desde o momento do nascimento, a primeira consulta pós-parto, quando a primeira consulta daquele recém-nascido, até o cuidado dessa pessoa no momento da morte dela, que a gente tem chamado hoje de cuidados paliativos. Então é o acompanhamento durante todo o ciclo de vida, desde a necessidade de uma mulher, por exemplo, no momento de gestação, de acompanhamento depois daquela criança, enfim, tem profissionais que estão há muito tempo acompanhando e fazem até a lógica de acompanhar o bebê que nasceu ali, até a questão de adolescência, até a preparação para aquele bebê que foi acompanhado da gestação que é organizada nesse processo. E isso confere ao médico uma confiabilidade, digamos assim, ainda maior na hora de fazer um diagnóstico, na hora de entender o que está se passando com aquela pessoa? Como é que é isso? Com certeza, porque à medida que a gente conhece a pessoa, a família, a comunidade dela, é possível estabelecer um vínculo muito forte, de entender até o processo de adoecimento da pessoa, que é diferente de uma pessoa para outra. Então, como se acompanha essa pessoa ao longo do tempo, que é o que a gente chama de longitudinalidade, é um termo grande, mas é um termo que a gente utiliza nesse sentido, dá essa ideia e dá a possibilidade de acompanhar e de estabelecer essas relações de vínculo que são extremamente importantes, principalmente quando a gente trabalha com doenças crônicas, com problemas crônicos de saúde. Eu acompanho o paciente, sei se ele internou, se ele não internou, o que foi feito na internação dele, como que ele saiu daquela internação, o que se programou após isso, justamente para cuidar da saúde de forma integral. E aqui em Goiânia o senhor atua nessa área há quanto tempo? Na verdade, o médico de família ele pode atuar em várias frentes, e gestão é uma delas. Então, eu trabalhei e fiz medicina de família, mas aí depois já fui sugado pela gestão. Era uma coisa que eu já gostava de fazer desde a época de faculdade, de participação de centro acadêmico, de discussão do próprio Sistema Único de Saúde também. Então foi cooptado pela gestão e desde 2005 eu estou na gestão, trabalhando na gestão da atenção primária, da medicina de família inicialmente, e depois dentro da atenção, da regulação, e agora como secretário estadual de saúde. Uma parte administrativa, digamos assim, mais de perto, né? Sim. E como é que foi, de repente, o senhor virar secretário estadual de saúde? Quando é que surgiu o primeiro indício de que o senhor viria a ser secretário? Olha, a gente tem trabalhado de uma forma bastante importante no pedaço, na parte, enfim, que a gente comandava dentro da Secretaria Estadual de Saúde. E isso foi visto, assim, de uma forma bastante importante, sempre tendo o Dr. Ismael capitaneando esse processo, liderando esse processo. Então, o entendimento do desempenho que foi realizado e das próprias relações que são estabelecidas, a gente sempre trabalha muito em equipe, então com tudo isso despertou o interesse do governador Ronaldo Caiado de manter algo que a saúde já vinha dando bons frutos, e aí o convite para manter essa mesma lógica, uma responsabilidade muito grande, mas também com a certeza da equipe, Claro que existe um líder para essa equipe, mas da equipe toda liderada agora por mim para continuar aí o que o governador tem feito na área da saúde. E o senhor emprestou a viola para ele? Não, o Sandro, a viola não, mas a gente... A viola não. O Mano não entrou nessa negociação. Mano, eu estou falando aqui para quem eventualmente não se lembre, mas o então secretário Ismael Alexandrino esteve aqui no programa juntamente com um rapaz que toca viola como ninguém, toca violão, e esteve aqui acompanhando o show em algumas cantigas bastante interessantes. Foi sim. Mas a viola não foi. Não, viola mas não. O conhecimento que o senhor podia passar, o senhor passou. Outras ferramentas, no caso, ferramentas de gestão. Eu sempre fiz uma gestão, Paulo, muito
participativa, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de dar o direito do contraditório, trazer para perto aquela experiência que às vezes é diferente da minha. E sempre foi assim, né? E o Sandro, como ele era superintendente de atenção integral à saúde, ou seja, tem essa visão holística do sistema, essa visão mais ampla, mais macro, né? Eu acho que carece na gestão de quem tem visões amplas, não visões segmentadas, né? Então, eu acho que foi meio que natural esse processo dele assumir a Secretaria de Estado da Saúde, uma pessoa que tem um preparo muito grande, uma formação muito boa. Ele é professor da Universidade Federal de Goiás também, é PhD, enfim, não lhe falta adjetivos, né, predicados para qualificá-lo. Então a Secretaria continua em boas mãos. Sem dúvida, e como ele mesmo disse, né, como a gente sempre conduziu, em equipe, ninguém faz absolutamente nada sozinho, eu jamais tive essa pretensão. Então essa necessidade de trazer as outras pessoas juntas, óbvio, acreditando no seu projeto, sendo liderado por você, isso permanece, a equipe é a mesma, é uma equipe que tem um plano de governo focado, né, na regionalização, que é dar acesso às pessoas, né, e isso permanece. Então eu acredito que tem tudo para fazer uma excelente gestão, né, e a equipe dele, a equipe fantástica, a equipe da Secretaria, os trabalhadores são muito bons. E ele pegou também a Secretaria numa fase diferente do que o senhor pegou, né? Foi. Quer dizer, sem pandemia, né? É verdade. Assim, no início, os desafios são outros, né? Não que não existam desafios agora. Certamente ele terá uma dificuldade a ser enfrentada coletivamente, né, no pós-Covid, né, com as cirurgias eletivas e tudo que envolve o que a pandemia freou. Mas, de fato, acho que nem eu imaginava jamais ter enfrentado a pandemia, a maior crise que a nossa humanidade passou na nossa era. Uns dizem que a pandemia já passou, que virou endemia, outros dizem que ainda não, outros pagam para ver. Como é que o senhor avalia, como novo secretário estadual de saúde, como é que o senhor avalia essa questão? Muita gente, claro, entendendo que compete apenas à Organização Mundial de Saúde a decisão de dizer, olha, a pandemia acabou, e não a um ministro da saúde, não a um governo, não a um secretário de saúde. No entendimento do senhor, essa pandemia realmente acabou? Ela já amenizou? Ela vai ter fim de uma vez por todas? Como é que o senhor avalia isso? Paulo, assim, a pandemia ela não acabou. Né? O que a gente tem observado com relação aos dados, a tudo que tem sido trabalhado, é que a gente está numa situação extremamente confortável até. Mas quando a gente está numa situação confortável, a gente tem que redobrar ainda mais a vigilância. Porque a gente pode estar numa calmaria e pode ter algum acontecimento importante. Então o que a gente tem trabalhado lá é de acompanhar esse processo como um todo. De levar em consideração, claro, que os dados externos também, mas pegar esse conjunto de dados e fazer a nossa análise interna aqui. Né? A população é diferente, não dá para sair comparando estado com estado e com isso tomar uma decisão. A gente utiliza isso também, mas a gente sempre olha para dentro, para entender percentual de cobertura vacinal, como que as pessoas estão lidando com esse processo, a própria testagem, todo esse processo organizado. Então a pandemia ela não acabou, ela está num processo de se transformar numa endemia, né, o que a gente acredita, que a gente acaba esperando que aconteça, né, que isso passe a ser entendido como um número de casos ou um número de alguma hospitalização que seja dentro do esperado, mas que ainda não acabou e a gente precisa ficar cada vez mais vigilante nesse processo. Como dizia uma música, né, do Gonzaguinha, o senhor que gosta tanto de música, aliás, a Bethânia gravou uma música do Gonzaguinha que tinha um trecho que dizia o seguinte: o mar é perigoso, e o senhor usou essa expressão agora há pouco, quando é calmaria. É mais ou menos isso, né? Quer dizer, as pessoas estão achando que está tudo bem, tudo tranquilo, vamos fazer carnaval fora de época, vamos fazer isso, aquilo, mas não é bem assim. Eu acho que tem que ter muito cuidado ainda, muita precaução com o que pode vir pela frente ainda. É mais ou menos isso? E tem um detalhe que eu, me permitam aqui, como absolutamente leigo na história, que me preocupa, porque eu entrevistei a Flúvia Morim, que é da Secretaria Estadual de Saúde, e ela me dizia do número de pessoas que ainda não se vacinaram nem pela primeira vez e nem tomaram a dose de reforço.
esse número passa de 3 milhões de pessoas. Isso não é preocupante? Isso é muito preocupante, porque a vacinação é que trouxe todo esse cenário que a gente está vivenciando hoje, né? Claro que todas as permissões que foram trabalhadas, elas têm um embasamento técnico e a população pode executá-la, não foi analisado um grupo de ações, enfim, e que a população que não tivesse segurança para isso acontecer. Mas a gente precisa, enquanto Secretaria Estadual de Saúde, estar acompanhando, estar vigiando, né, fazendo o processo de vigilância em saúde cada vez mais detalhado, justamente para não ser pego de surpresa. Porque a gente não quer, baseado em tudo que a gente passou, em todo o processo como foi conduzido aqui no estado de Goiás, é ser pego de surpresa. Então, a doutora Flúvia, ela continua como superintendente da vigilância, é uma amiga, é uma pessoa de uma competência absurda, e justamente o que a gente tem conversado é dessa forma. A gente precisa vigiar agora de uma forma diferente, para que não seja pego com nenhuma surpresa aí desnecessária e sem contexto algum. Que forma diferente seria essa? A gente precisa, Paulo, entender o movimento que as pessoas estão fazendo hoje, né? Então, a partir disso, não é só ficar, testa todo mundo, faz tal procedimento com todo mundo, aquela questão, mas de entender esses nichos e onde que, porventura, a gente possa ter a proliferação, enfim, da Covid-19 e fazer a intervenção imediata nesse processo. Então, se eu detecto isso numa comunidade, num lar de idosos, por exemplo, de ter uma intervenção mais imediata, justamente para evitar que isso vá se disseminando. Então, vai sendo tudo contextualizado dessa forma. Quer dizer, o tempo todo com os 2 olhinhos abertos. Bem abertos. Bem abertos e prestando atenção nos movimentos, né, do inimigo, né? O inimigo que é o vírus. O vírus, de repente, ele vem com uma nova mutação, vem de uma forma diferente. O senhor fica tranquilo nesse momento, quando se decide, por exemplo, liberar as atividades, liberar o uso de máscaras. O senhor concorda com isso, doutor Ismael? Olha, nesse momento, assim como nós fizemos em todas as nossas decisões de gestão desde o início, foi tudo baseado na melhor evidência científica para o momento. Sempre delimitei em relação ao momento. E o momento atual é um momento que nós temos uma vacinação, apesar de terem muitas pessoas que não vacinaram, mas a vacinação acima de 70%, um número de casos ainda em queda, um número de óbitos em queda, de casos graves em queda. Então, é um cenário atual que nos dá certa tranquilidade para que nós busquemos, por assim dizer, uma normalidade do convívio social. Então, esse momento nos permite isso. Outrora não nos permitia. Os números mais recentes, né, de medição, digamos assim, dos casos de Covid, eles asseguram que essas medidas estão corretas ou não, secretário? Sim, asseguram. A gente tem tido um número, a gente tem tido caso, tem tido internação e infelizmente tem tido óbito ainda. Não é que não temos tido isso, mas a questão da diminuição desses casos e da estabilização para aquilo que o senhor coloca do nível de endemia, a gente está praticamente chegando lá. E cabe à população agora cada vez mais estar atenta às questões que a Secretaria de Saúde passa como recomendação, porque agora a gente vai no mais refinado possível, daquela vigilância o mais refinada possível, que quando você tem um grande número de casos, enfim, de internações, é mais fácil você acompanhar aquilo. Agora não, agora é mais um detalhe da coisa, por isso os olhos bem abertos, mas os olhos bem abertos do ponto de vista da Secretaria Estadual de Saúde. O que está liberado para a população, como o doutor Ismael colocou, é em base em evidência, por um momento, a gente sempre reafirmamos isso em todas as nossas entrevistas, olha, agora a questão é essa. Pode ser que semana que vem ou daqui a 2 semanas isso mude, mas especificamente agora a gente tem um retorno a essa normalidade, como foi colocado também. Eu acho que o grande segredo, Paulo, o que nós fizemos desde o início é não banalizar o risco. Isso. A doença, ela existe, o vírus, ele existe e ele foi letal para milhares e milhares de pessoas. Então, é um erro se banalizar o risco. Mas também a gente não tem que criar pânico na população, né, uma celeuma, né, como se ainda estivéssemos naquele momento, por exemplo, de março, de abril do ano passado ou de janeiro deste ano. Por isso que a gente delimita sempre isso no tempo, né, e fala do momento. O momento nos permite isso, de caminharmos com uma certa normalidade. O senhor falou uma questão importante aí, que é a questão da banalização da doença. Eu estou errado
ou durante esse período em que houve essa grande pandemia, né, do coronavírus, se desleixou-se um pouco dessa questão, por exemplo, da dengue. Quer dizer, descuidou-se um pouco da questão da dengue, porque estava todo mundo preocupado com essa pandemia, ou não? Foi apenas um erro de cálculo, ou o erro de cálculo é meu? Não, eu acho que é o seguinte, as patologias, querendo ou não, no mesmo momento, elas acabam sendo concorrentes, né? E a atenção ela foi muito voltada da população, né, como um todo, né, da gestão, para o enfrentamento da Covid e a própria ocupação dos hospitais. A questão da dengue é uma questão populacional, é uma questão comportamental, né? Não significa que abriu ou deixou de abrir um leito vai ter mais ou menos dengue. Dengue não é isso, né? Ela reproduz com a presença do mosquito em água parada. Esse é o segredo da dengue. Talvez, né, tenha preocupado um pouco mais, né, com a Covid, mas isso não dá para afirmar ainda como sendo o primeiro momento pós-Covid. Talvez daqui a alguns meses, ou talvez até anos, a gente olhe para trás de forma retrospectiva e fala, não, foi esta causa ou foi aquela causa. Na medicina é tudo muito complexo, não dá para você falar que 2 mais 2 é 4. Às vezes não, né? É muito mais complexo do que se imagina. O senhor já teve Covid, não? Eu tive Covid agora no início do ano, em janeiro, a variante Ômicron, mas correu tudo bem, assintomático, mas a questão de isolamento mesmo necessário para a conduta da patologia. E o tratamento que o senhor fez, qual foi? Repouso, hidratação, a avaliação da saturação. São as questões bem importantes que a gente sempre falou desde o início da pandemia, né, que seriam importantes. Então a pessoa precisa ficar em casa, isolada, né, fiquei isolado em casa, moro sozinho, enfim. Fiz todo esse acompanhamento para ver se tinha febre, se não tinha, se era necessário algum medicamento. Passei assintomático, não tomei nada, e a medição de saturação, que era o mais importante, que é o que indica de forma mais precoce o agravamento de caso. Então foi nesse sentido. E o senhor teve Covid já? Tive Covid no final de julho do ano passado, não foi a variante Ômicron, ela não tinha inserido no Brasil ainda, início de agosto, final de julho, início de agosto. Tive sintomas leves, eu tinha vacinado a primeira dose da vacina. Inicialmente eu tive um pouco de congestão nasal no primeiro dia, tive 1 dia de febre e tive 4 dias de cefaleia, de dor de cabeça. Essa aí foi importante, mas eu tratei com analgésico mesmo, hidratação e repouso. Remedinho do Bolsonaro, algum não? Não tomei nenhum mesmo porque pode ser que no futuro haja, mas até o momento não há evidência científica, né, de nenhum desses que foram utilizados e praticados. O senhor continua pensando assim? Da mesma forma. Eu já fiz essa pergunta ao senhor, por isso que estou fazendo de novo. E eu não mudei a resposta, né, Paulo? Então, assim, a gente sempre, como eu te disse, nós baseamos na melhor evidência científica para o momento. Pode ser que dentro em breve surja, né, alguma terapêutica, algum medicamento que seja realmente eficaz contra o vírus. Mas até então, o que melhorou foi o manejo. Muitas vezes o paciente que foi entubado, como ventilá-lo, né, se usa corticoide, se não usa, e viu que inicialmente não se deveria utilizar, que aumentava a replicação do vírus, enfim, isso foi aprendido. Agora, uma droga nova, como uma poção milagrosa, isso realmente até o momento não teve e eu continuo pensando. O senhor de alguma forma já respondeu, né? O senhor também não tomou nada, né? Foi bastante leve a sua... Não, bem tranquilo. E a gente, aquilo que o doutor Ismael colocou, e pela própria questão de formação em pesquisa clínica também, a gente até participou de alguns estudos lá no início do Coalizão, que era justamente para testar essas drogas e ver o efeito delas na Covid-19. A gente chegou a participar de alguns estudos bem importantes. O nosso HCamp foi o terceiro centro que mais recrutou paciente em um desses estudos, foi publicado numa revista bastante importante também. Então a gente sempre quis que isso acontecesse, né, para ter um medicamento para a população, para o sistema e para a população acionar. Mas o que foi pesquisado, que foi trabalhado de forma bastante científica, com a qualidade científica bem rigorosa, infelizmente não trouxe nenhuma resposta para a gente nesse sentido. Pois é, e as vacinas, né? Até que ponto elas têm uma avaliação positiva do ponto de vista da eficácia, da eficiência
e de mais o quê? São 3 itens, né, que fazem com que uma vacina... Efetividade. Né? Quer dizer, as vacinas têm isso tudo. Por que, por exemplo, a gente vê agora a Coronavac, né, que foi a primeira a chegar ao Brasil, e eu tomei 2 doses dela, né, as pessoas dizendo agora que não, essa Coronavac é só para crianças de 6 e jovens de 18 anos, uma coisa assim. Quer dizer, é porque elas não teriam esses 3 fatores importantes de eficiência, eficácia e efetividade. Na verdade, o que é acontecendo com a Coronavac? A vacina ela precisa ser encarada, independente da marca, num contexto coletivo, populacional e não só individual. Lógico que eu, enquanto indivíduo, né, vou fazer a minha avaliação, uso, não uso. No meu caso, obviamente, eu utilizei, mas ela foi e continua sendo a grande ferramenta de enfrentamento à pandemia. Mesmo a Coronavac, que tem uma eficiência, né, medida um pouco menor do que outras para alguns grupos etários, se a população inteira lá no início tivesse todo mundo vacinado dela, certamente a gente teria tido um cenário um pouco mais tranquilo. Então, independente da marca, e a gente não tem que ficar, prefiro essa, prefiro aquela, né? Ela continua sendo a nossa principal ferramenta. Isso aí é negável. A vacina. Mas não a Coronavac. Independente da marca. O senhor dá esse crédito todo para a Coronavac? Também. Como eu disse, mesmo a Coronavac, que a gente sabe que os estudos mostraram, principalmente na população idosa, ela cai o nível de imunização mais rápido que as demais. Se a população inteira no início estivesse disponível, certamente a gente teria passado menos percalços. Mas, como um todo, todas elas, nesse pacote, continua sendo a nossa principal ferramenta. Pois é, e quem for tomar agora aquela tal de 3ª dose, ou a chamada dose de reforço, e tomou antes a Coronavac, é aconselhável que continue na Coronavac ou não? A dose de reforço ela está sendo feita não com a Coronavac, para as pessoas adultas, né? Ela está sendo feita com a AstraZeneca ou com a Pfizer. Inicialmente era só Pfizer, depois abriu para a AstraZeneca também. Pois é, e por que não a Coronavac, se ela é tão boa assim? Não, como eu te disse, ela tem um nível de eficiência e de eficácia menor do que as demais. Então, se você tem mais de uma disponível e as outras são um pouco melhores, o que se utiliza é um pouco melhor. Mas o que eu disse foi, num primeiro momento, se tivesse só ela, mas ela tivesse sido amplamente utilizada, que não foi o caso, porque não tinha disponibilidade, nós não teríamos passado tantos percalços. Mesmo ela não tendo para a população mais de idade todo o efeito que as demais têm, ela continua sendo uma boa ferramenta, uma ferramenta importante que a gente não pode abrir mão. Pois é, mas e eu, hein? Como é que eu faço? Porque as 2 primeiras doses minhas Você vai tomar Pfizer ou AstraZeneca. A terceira foi uma dessas aí, que eu não me lembro agora qual. Agora fala-se numa 4ª dose, né, para pessoas acima de 70 anos e agora já abaixo de 60 também, né, de 60 em diante. O que é que o senhor recomenda? Paulo, assim, a gente, enquanto Secretaria de Saúde, a gente vê o que o conjunto de estudos fazem, o que é dar entrada na Anvisa e qual que é a recomendação que a Anvisa faz. Não é o papel da Secretaria falar isso ou falar aquilo, porque o Ismael colocou isso aqui, a gente trabalha com a evidência que é gerada e com a agência regulatória que a gente tem no Brasil, que tem um renome internacional, inclusive, com relação a essas aprovações. Então, a gente segue, obviamente a gente questiona, vê os estudos, vê todo o processo, mas a partir que sai uma recomendação da Anvisa, a lógica é de seguir essa recomendação por toda a credibilidade que a agência tem. Agora, recomendação por recomendação, muito se fala também sobre a Organização Mundial da Saúde. Organização que, não custa lembrar, é dirigida por um cidadão que nem médico é. Né? Que credibilidade ele tem para dirigir uma comunidade dessa? Paulo, assim, a gente falou muito isso aqui anteriormente também. E a OMS, o que eu já presenciei, já conheci, é uma perspectiva muito parecida, que é trabalho em equipe. Por mais que tenha uma pessoa que não seja médico na liderança dessa organização, isso reflete todo um trabalho de equipe. E a gente tem excelentes profissionais, se não os melhores do mundo, na Organização Mundial de Saúde. Se tem os melhores, por que não um melhor médico? São questões da própria lógica da políticas? organização. Seriam políticas?
Talvez políticas também, mas toda uma questão de organização interna dentro da própria organização, né? Estou repetindo organização, mas justamente isso, a própria política da organização e como que essas coisas acontecem lá. A lógica é que a gente tem uma instituição que foi bastante protagonista nesse processo, né, com a questão de deflagrar a pandemia e de entender todo esse processo. E a gente precisa entender que deve ser um papel bastante complexo, porque ela analisa o grupo de todos os países. A gente tem várias realidades. Aqui dentro do próprio estado a gente tem realidades diferentes conforme as regiões. Imagina o que é tentar organizar todo esse processo e tomar uma decisão única, né, que sirva para uma forma de direcionar o mundo com relação ao direcionamento dessa pandemia. Tá bem, que orientação o senhor daria agora, nesse momento, então, para as pessoas? A chamada quarta dose, ela já pode ser aplicada em pessoas acima de 60 anos, é isso? Sim. Acima de 60 anos. Desde que não tenha tomado a dose anterior, 4 meses antes. Isso. É isso? Tá, então quem tomou a terceira dose há mais de 4 meses já pode tomar a quarta. Isso. E depois da quarta, virar a quinta? Virar a sexta? Vai depender. Virar a anual e plurianuais? Como é que seria isso? Provavelmente o que o pessoal que estuda muito vacina, muito epidemias de uma forma geral fala é que isso deva integrar o calendário de vacinação que a gente tem no país, né? Na mesma forma que a H1N1, enfim, que a pneumo, que é utilizada para o paciente principalmente quando está asilado ou está em situação de domicílio propriamente dito. Então o que a gente recomenda muito, e isso é importante, até daquela vigilância que eu coloquei para você anteriormente, é que as pessoas vacinem conforme as autoridades têm repassado os calendários. Se vai existir a necessidade de uma quinta dose, de uma sexta dose, se isso entra para o calendário anual, a gente não tem essa informação ainda. E com a melhor evidência possível no momento, as autoridades de saúde vão se manifestar e repassar isso para toda a população. Com todo respeito, mas a gente está vivendo, na minha opinião pelo menos, me faz lembrar muito setembro de 1987, quando aconteceu aqui em Goiânia o acidente radiativo com o Césio. Quer dizer, naquela época foi uma novidade absoluta para todo mundo, a classe médica não sabia o que fazer, né? Da mesma forma como hoje também está perdida ainda, né? Quer dizer, por mais que ela esteja já bem informada, ela não está totalmente informada sobre o que vem a ser esse vírus, sobre o que vem a ser essas vacinas, o efeito delas, etc, etc. Ainda estamos tateando isso tudo, não é verdade? A gente tem trabalhado, Paulo, com o que a gente tem disponível no momento. E aí acho que a sua comparação com o acidente do Césio 137 aqui é bem interessante até. O que a gente tem trabalhado, discutido e recomendado à população, o que a gente tem evidência aqui nesse momento, né? Pode ser que daqui a alguns meses, daqui a um ano mude alguma outra questão e aí isso é inerente a uma nova doença ou uma situação que nunca aconteceu aqui no Brasil, enfim, como o acidente do Césio. Então a lógica é bem essa. E o que a gente trabalhou nesse tempo de pandemia, a época que o Dr. Ismael estava à frente, foi justamente isso, de acompanhar todos esses processos, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, entender isso e contextualizar isso também. Então, dessa forma, trazendo sempre o melhor que é para se fazer naquele momento, né? Que é o que se tem conhecimento, que tem conhecimento científico acoplado nesse processo para oferecer para a população naquele momento. E a população, de preferência, não oferecer tanta resistência como tem oferecido hoje, né? Seria isso? Justamente, assim, confiar no que as autoridades que estudam isso, né, têm como a melhor indicação naquele momento, né? Assim, a gente percebe que há uma desconfiança de tudo e de todos, né? Isso virou uma questão política, né? Virou uma questão política polarizada, né? E eu acho que isso acaba atrapalhando e confundindo um pouco as pessoas. Então, os profissionais de saúde, eles têm se esmerado, têm estudado, têm se dedicado para dar a melhor recomendação. Só que tem muita gente que não é da saúde que se arvorou, né, no direito de ter as suas de virar cientista teses. Por meia hora. Né? Então, assim, a gente precisa ter muita responsabilidade com isso, né? Então, óbvio que a internet ela trouxe mais facilidade de comunicação, deu muita voz a muita gente que não tem a mínima capacidade de se expressar de nenhum assunto, né? Quanto mais de um assunto tão específico, né? E a gente precisa ter essa responsabilidade e desarmar um pouco, né? É verdade. E para encerrar esse bloco aqui, só para finalizar o assunto,
Nesse momento, então, a recomendação dos senhores é que as pessoas acima de 60 anos se vacinem com a quarta dose. A quarta dose que é oferecida nas redes municipais, é isso? Isso. Nas redes municipais. A vacinação é feita pela rede municipal de saúde, né? Ela é coordenada pelo Estado, mas executada pela rede municipal de saúde. Então, cada pessoa olhar na sua secretaria de saúde, onde que é o posto de vacinação, e se tiver nesse intervalo para fazer a quarta dose, ou quem não fez nem a primeira dose, ir lá e se atualizar conforme o esquema vacinal preconizado. Tá bem, você acabou de ouvir aqui a opinião mais do que bem abalizada, né, de dois médicos extremamente conhecedores do assunto, né? Dr. Ismael Alexandrini e também o Dr. Sandro Rodrigues, ele que deixou a Secretaria de Saúde, e o Dr. Sandro, que ocupa agora a Secretaria de Saúde. Vacine-se, né? Se você tem mais de 60 anos, procure um posto de saúde na sua cidade, no bairro onde você mora, faça a sua vacinação e não crie essa resistência que só faz mal para quem nela acredita. Nós não podemos acreditar que num estado como Goiás, que tem 7 milhões de habitantes, cerca de 2 milhões, quase 3 milhões, ainda não tomaram nem a primeira dose, nem a segunda e nem a terceira, e muito menos a quarta. Quer dizer, é um número muito alto, muito grande e muito preocupante. Vacine-se, que é muito melhor. A gente volta rapidinho. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje receberam dois médicos que têm uma atuação bastante importante dentro do cenário goiano e brasileiro também, porque estamos, afinal de contas, a saúde vive um momento que é geral, né? A pandemia fez com que ela se universalizasse, né, e atingisse todos os povos, né, do mundo inteiro. Vamos lá, nós estamos recebendo o Sandro Rodrigues, que é secretário estadual da Saúde, e ele que sucede o Ismael Alexandrini, que é o secretário estadual de Saúde. Até dias atrás ele foi secretário. A gente vai falar agora dos desafios, né? Desafios do secretário Ismael e desafio também do secretário Sandro. Na sua secretaria, o senhor assume com quais desafios? Se a pandemia, por um lado, deu um tempo, vamos dizer assim, se ela deu uma tréguazinha, qual é a próxima, o próximo grande problema que o senhor deve enfrentar à frente da secretaria? Paulo, são alguns problemas, né? Saúde sempre é um desafio, é uma necessidade complexa. Mas tem uma coisa que a gente precisa entrar com vontade agora, isso já vinha sendo desenhado e a gente precisa fazer isso mais. Na pandemia a gente teve um represamento muito importante das cirurgias eletivas, né? Não existia condições sanitárias que permitissem que essas cirurgias fossem realizadas, então isso ficou represado. Nem leitos, né? Hã? Nem leitos. Sim, então todo esse processo. Então qual que é o desafio agora? De voltar essas cirurgias eletivas de uma forma mais robusta, justamente para a gente tentar reduzir esse aumento baseado na Covid-19 que existiu. Então a gente tem trabalhado nessa questão, a perspectiva é de fazer vários convênios com as secretarias municipais de saúde, com os hospitais aí interior, afora, enfim, e na própria capital também conforme necessidade, justamente para aquelas pessoas que não tiveram a sua cirurgia eletiva realizada que possam fazer agora. É um desafio importante, é um desafio que é muito caro para a gente enquanto secretaria, enquanto governo do estado de Goiás também, de que isso aconteça de uma forma rápida e precisa acontecer de uma forma qualificada também. Então a questão é de organizar esses direcionamentos agora para que isso aconteça da forma mais rápida possível. Então esse seria um dos nossos maiores desafios. E ao mesmo tempo fazer o que a gente tem trabalhado o tempo todo também, que é de fazer a vigilância da saúde de uma forma geral. Tanto para a questão de Covid que a gente trabalhou, de fazer aquele refinamento que eu te comentei anteriormente, e também agora para a questão de dengue, de chikungunya, enfim, para todas as necessidades que a gente precisa de fazer essa vigilância e intervenção imediata. E além de toda a estrutura, né, física que isso requer, existe também o dinheiro para fazer isso tudo, para bancar essas cirurgias? A gente tem isso programado, tem esse recurso separado lá. A gente tem uma vantagem muito grande em relação aos outros estados, porque aqui a gente organizou hospitais de campanha e que esses hospitais permaneceram pós-pandemia, então vão fazer cirurgia eletiva também, e além disso uma reserva de recursos para que possam ser feitos esses convênios
nos hospitais aí distribuídos pelos 246 municípios de oferta para a população. Então a população pode ficar tranquila que não vai faltar recurso e não vai faltar espaço, não vai faltar nada. Médico também não. A perspectiva é que não falte. Pessoal. A perspectiva é que não falte, né? A gente teve um incremento importante na rede estadual e, além disso, a gente pensa em trabalhar muito com o privado também, fazendo contratualizações com os hospitais privados para que ofereçam essas cirurgias também. Então, a lógica é de uma grande força, né? de uma grande estratégia para ofertar essas cirurgias eletivas que ficaram represadas. E quais são as áreas mais buscadas que os senhores pretendem atender? Olha, tem várias, né? Todas ficaram travadas, né? Mas aquelas com maior volume acabam sendo as relacionadas à ortopedia, à própria cirurgia geral também, as oftalmológicas com um quantitativo bastante importante, entre outras, né? Alguma questão relacionada à cirurgia vascular também, alguma coisa da urologia. Então essas 5 mais ou menos seriam aquelas de maior volume, que a gente vai precisar atacar de uma forma mais importante. Mas todas as cirurgias sofreram algum tipo de represamento com relação a isso. A lógica é de tentar abraçar o maior número possível dessas especialidades, dessas necessidades, mas focando naquelas que têm o maior número represado. Pois é, e conforme esse número represado, como é que os senhores pretendem atender essa demanda toda? As pessoas que já buscaram lá atrás algum tipo de atendimento e não conseguiram exatamente em função da pandemia, elas vão ter que iniciar uma nova busca, ou aquela busca que se fez lá atrás, ela ficou também ali parada à espera do momento certo? Paulo, a lógica é de trabalhar isso com o nosso sistema de regulação, né? Então, um sistema único que seja centralizado com relação a essa questão. Todas as pessoas que estavam à espera da cirurgia eletiva que foi travada por conta da pandemia e mesmo aquelas que desenvolveram essa necessidade durante a pandemia, essas pessoas estão numa fila única, né? E justamente a partir dessa classificação, a gente sempre precisa trabalhar com classificação de risco. Aquelas que têm uma maior necessidade precisam fazer essa cirurgia primeiro, sob risco de complicação, de precisar ir para uma urgência, até fazer uma cirurgia na própria urgência também. Então, nessa perspectiva, todo mundo nessa fila, conforme a sua vulnerabilidade e necessidade, e a partir disso essas pessoas serem chamadas e isso sendo trabalhado também de forma regionalizada. Então, quem está assistindo o show neste momento pode ficar tranquilo, não precisa buscar mais um atendimento, mais um agendamento, não precisa nada. As pessoas que já estão no nosso sistema de regulação, sim, porque a partir disso esses casos vão ser direcionados. As pessoas que ainda não estão no sistema, elas precisam procurar os seus profissionais de referência, seja no município, ou seja até referenciado pelas próprias policlínicas ou os hospitais da SES, e a partir disso estarem dentro dessa fila de regulação. Também esse é o grande desafio. Sim, um dos maiores desafios, né? Porque teve um represamento importante. A Goiás sempre foi líder nacionalmente com relação à execução de cirurgias eletivas pelo SUS. Só que a gente não tinha condição sanitária de fazer. Represa, então agora tem essa demanda e a partir disso a gente vai executando conforme essa programação. Doutor Ismael, e o senhor, qual é o grande desafio deste ano? Olha, Paula, essa missão, né, que foi passada aí da Secretaria, agora eu vou para um desafio pessoal que, sendo exitoso, provavelmente ele refletirá muito na população goiana, né? Eu saí da Secretaria de Estado da Saúde para sair como pré-candidato a deputado federal, né? Porque eu entendo que a nossa legislação ela precisa de muitas melhorias, sobretudo da área da saúde, mas não será a militância apenas nessa área, mas a área da saúde que eu conheço bem, né, é uma área que ela é muito burocrática. A gente precisa de simplificar um pouco essas coisas e transformar essa simplificação da burocracia em acesso de serviço à população. O imposto que é pago pela população, ele precisa ser revertido em serviço. E aí, naturalmente, a minha área é a área da saúde, mas também a área da educação, que eu considero uma área absolutamente estruturante, a área da cultura, que é uma área também estruturante de uma sociedade, e aí eu vou buscar, no momento oportuno, essa questão da possibilidade da Câmara Federal, né, para representar o nosso Estado e também o nosso país. Eu acho que tem muito a ser feito e eu me colocarei à disposição da população para trabalhar, né, da melhor forma possível, da forma mais honesta possível, da forma mais ética possível, transformando esse trabalho em acesso, serviço à população e melhorando a qualidade de vida do nosso povo. Pois é, onde é que o senhor vai buscar esse acesso em primeiro plano, em primeiro lugar? Lá em Brasília?
em Brasília, porque nós precisamos, o Sistema Único de Saúde ele é tripartite, ele precisa da interlocução federal, estadual e municipal. Eu me proponho a ser esse elo de ligação, inclusive trazendo recursos. Por exemplo, o Dr. Sandro falou da questão das cirurgias eletivas. Não se faz cirurgias eletivas se não tiver de recurso. E o recurso ele não brota do nada, ele tem que vir de algum local. E neste caso da saúde, boa parte vem do âmbito federal. Então, um dos papéis, né, caso logre êxito nesse novo desafio, é fazer essa interlocução, trazer recursos para o nosso estado e transformar esse recurso em acesso de serviço à população. Ou seja, o senhor vai ser então candidato a deputado federal. Isso, a ideia eu me filiei, né, a um partido, me descompatibilizei no tempo oportuno, né, estou como pré-candidato a deputado federal e pós-convenção, né, se tudo der certo, efetivar como candidato a deputado federal. Em qual partido o senhor se filiou? Eu me filiei ao PSD. PSD? Isso, Partido Social Democrático. PSD que é do Lissauer? É o partido que o Lissauer também se filiou, que o presidente Vilmar Rocha, né, conduz, que o Carlão da GM também se filiou. É uma turma interessante aí. Turma boa. O deputado Francisco Júnior já é eleito, está lá também. Então é um partido que compõe a base, né, do governador. E o Lissauer vem candidato a quê? O senhor sabe? Saberia dizer? Não sei. Ele me disse que a federal... Saber, o senhor sabe, mas não está autorizado a dizer. Não, na verdade não sei. Até porque ele passou recentemente uma questão pessoal com a perda do pai. Isso naturalmente mudou um pouco os planos dele. Tá bem, mas está na disputa também. Pode ser que ele venha também como candidato? Talvez, a Senado, né? Senado, né? Talvez. A federal ele disse que não será, né? Mas tem uma vaga de Senado, né? Naturalmente tem vários aí se colocando para disputá-la e ele acho que é um excelente nome. Afinal, o presidente da Assembleia Legislativa, né, do nosso estado fez um trabalho fantástico, brilhante. É uma pessoa que tem uma envergadura moral muito boa também. E ele que ajudou a viabilizar esse governo do Caiado, né? Sem dúvida. Ele que ajudou a bancar a votação dentro da Assembleia, era aqueles projetos mais difíceis que tinha, ele que segurava pelo chifre ali e botava para votar e conseguia aprovar. Ele, como presidente da Assembleia Legislativa, entendendo o contexto de dificuldade, ele deu governabilidade para o Executivo, para o governador Ronaldo Caiado. Então, ele exerceu um papel fundamental e, caso ele saia a Senado, eu não tenho nenhuma dúvida que será um grande nome, né, nessa disputa. Quem sabe até a vice, né? Quem sabe até a vice. Pois é, as coisas estão tudo indefinidas, né? Até lá. Né? Por isso que a gente fala pré-candidato a deputado federal. Pode ser que lá na frente as coisas não se viabilizem, mas o planejamento inicial é que se viabilize, que seja eleito e que eu vá trabalhar a serviço dos goianos em Brasília. É sua primeira candidatura? Primeira, eu nunca fui nem filiado a partido algum. Já se acostumou? Não, é um pouco novo, o cenário é novo para mim, mas eu acredito que a experiência que eu tive, seja no executivo privado, no filantrópico e no público, né, deu condições de entender o outro lado da moeda e eu gosto muito de gente, de cuidar de pessoas, então acho que isso facilita também, aproxima, mimetiza, né? Essa questão da empatia, eu acho que ela facilita qualquer trabalho e eu não tenho preguiça nenhuma de trabalhar. Acordo cedo, durmo tarde e onde eu estiver pode ter certeza que vou trabalhar muito. E além do mais, o senhor estará dentro de uma cidade que o acolheu também, né? Tão bem. Sim, que é Brasília, né? Sem dúvida. Eu vivi em Brasília há 10 anos. Eu conheço muito bem a estrutura dos ministérios e tudo, né? Os caminhos de Brasília. Então, eu acredito que eu consiga sim contribuir, né, neste contexto e vamos dar tempo ao tempo, no momento oportuno, né, as coisas acontecerem. Boa sorte. Muito obrigado. Brasília que também acolheu o senhor, né, secretário? Sim. Trabalhamos juntos em Brasília. Trabalhamos juntos lá também? Eu fui secretário de saúde adjunto lá, o Dr. Sandro era diretor do Complexo Regulador, estruturou o Complexo Regulador lá, trabalhamos juntos. Bem nesse sentido. Saudade de Brasília também, não? Saudade dos amigos de Brasília, mas bem tranquilo com o compromisso assumido aqui, com todo esse processo que tem acontecido. A gente referencia Brasília por ter passado por lá, mas sou goiano, nasci aqui em Goiânia. Sandro é goiano e goianiense, né? Eu que sou montebelense, de São Luís de Montes Belos, interior do estado.
Legal. O senhor também acha ruim Brasília não ter esquina? Sempre tive muita tranquilidade com Brasília. Gosto de Brasília na perspectiva moderna de Brasília e da própria diferença, né, daqui de Goiânia também. É um lugar interessante. Muito legal. Mas aqui é melhor, né? Aqui é melhor. Ah, sem dúvida. Vai para Brasília, mas fim de semana está aqui. Nada super... Traz o violãozinho. Não, a goianeidade, quem é goiano nato do pé rachado, não tem como perder isso aí. Não tem não. Onde eu estiver, vou levar com muito orgulho a nossa goianeidade. Eu tenho que chamar mais uma vez de um intervalo, mas a gente volta rapidinho. Fique ligado. Muito bem, estamos voltando. Que pena, né? O último bloco do nosso programa de hoje e um bloco bastante curto, mas suficiente ainda para a gente fazer algumas perguntas para os nossos convidados, que são o Dr. Sandro Rodrigues, que é o novo secretário estadual de saúde, e também o Ismael Alexandrino, que foi secretário até dias atrás estadual de saúde aqui no estado de Goiás. Dr. Sandro, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, bem curtinha, para ver se o senhor também ajuda a gente, nós só temos 3 minutos. Quando se fala um novo secretário, um novo estilo, é isso, muda tudo, muda alguma coisa, não muda nada, muda o quê? Como é que vai ser essa gestão sua à frente da Secretaria Estadual de Saúde? Paulo, a mudança ela acontece, né? Ela vai acontecer de alguma forma, mas num nível muito pequeno com relação a isso. A gente tem uma equipe que era liderada pelo Dr. Ismael, que felizmente e de forma muito honrosa eu passo a liderar essa equipe também. Então, uma mudança ou outra ela acaba acontecendo, mas a grande lógica é que o grande ideal dessa gestão ela continua. O ideal de levar a atenção da forma mais regionalizada possível para as pessoas, de impactar de forma bastante positiva essas pessoas e de fazer elas perceberem que agora elas são cuidadas. Então, a grande lógica é de manter esse princípio, como alguma outra mudança sempre acontece, uma coisa menor, de menor monta, mas nesse sentido, e de trazendo também cada vez mais a população para perto, para entender que quando se faz um pronunciamento, que se edita uma portaria, é um grupo de pessoas que está totalmente por trás desse processo e que isso vai chegando até um anúncio que é feito por um secretário, por exemplo, mas de entendimento dessa questão e de trazer cada vez a população mais para perto dessas discussões de saúde. Mais ou menos como a sua profissão de médico de família, né? Lidar com grupos, né? Lidar com as pessoas num conjunto, seria isso? Bem nesse sentido, de cuidar das pessoas de uma forma, não que o Ismael não fizesse isso, o doutor Ismael não fizesse isso, mas da gente aproximar ainda mais desse processo. Cuidou bem, né, secretário? Fiz o melhor que eu pude, né? Me dediquei bastante. Verdade. Muito querido, assim como tenho certeza que o senhor também é, e passará a ser bastante mais querido ainda a partir do momento que a sua personalidade começar a ser mostrada, né, nesse novo projeto da Secretaria Estadual de Saúde. Eu quero agradecer aqui o Dr. Sandro Rodrigues, que é o secretário estadual de Saúde, que foi empossado agora, e desejar que o senhor faça uma bela de uma administração, de uma gestão, e que o senhor atenda realmente às necessidades da população. Boa sorte para o senhor e o programa está sempre à sua disposição. Paulo, obrigado, um prazer, uma honra estar aqui, repetir isso mais uma vez. E a gente está aí sempre à disposição para cuidar das pessoas da melhor forma possível. Muito obrigado. Volte mais vezes. Assim como o doutor Ismael Alexandrino veio várias vezes, né? E vai continuar vindo, né? Porque são pessoas, o senhor e ele são pessoas que têm conteúdo, sabem o que dizer e sabem como fazer e fazem. Essa é a grande diferença que eu vejo nos senhores. Obrigado, secretário. Vou tratar ainda por secretário. Obrigado também por ter vindo. Boa sorte ao senhor. Obrigado, Paulo, pelo convite mais uma vez. Repito, é sempre uma alegria ser entrevistado por você, né? olha aqui, nesse ambiente agradável aqui, né, que nós estamos hoje, na presença do Dr. Sandro, e falando com todos os seus ouvintes. Verdade. Sempre que achar oportuno, você sabe, meu telefone, sabe onde eu moro, é só chamar que a gente bate um papo agradável. Com certeza. Próxima vez será com viola, com certeza. Opa! O telespectador se lembra daquele programa que a gente fez com o senhor e com o Mano, né, que foi muito interessante, as pessoas gostaram demais, pediam reprise e a gente reprisou. E cada vez que a gente reprisava, as pessoas pediam mais. Bacana. É bastante interessante. Aquelas historinhas que o senhor contou do seu pai, principalmente. Verdade. Né? Histórias que mexem com a gente. Porque às vezes a pessoa vê a gente só na televisão, na gestão, acha que é aquilo ali.
nós somos muito mais do que isso. Nós sofremos, nós temos medo, nós temos vontades, nós temos anseios, né? E temos histórias legais também. Verdade. Não tenham medo, meninos. Sigam em frente, sucesso para vocês. O medo é importante. Medo, mas deixa o medo para trás. Uma boa noite para você. Obrigado, telespectador, pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta semana que vem. Até lá.